Saudações a todos do outro lado, no distrito de Nhamatanda, Moçambique, África e no mundo. Antes mesmo pedir que faça a sua subscrição no nosso canal, ponha o like e toque no sino das notificações. Se já estão todos inscritos, agora sim, sejam todos bem-vindos a Machado TV no programa Desabafos Duplo Impacto, com o Preto Certo e o meu caro Alficha João. Na edição de hoje, teremos como convidado o apóstolo e seguidor do profeta Caco Filipe, que desde já vai passar a se apresentar. Tenha bondade. Saudações a todos os internautas. Eu sou Duazi Ferrão, discípulo e apóstolo do profeta Caco Filipe em Moçambique. Apóstolo Duazi, quem é realmente o profeta Caco Filipe? Profeta Caco Filipe, como os profetas da Bíblia, ele é simplesmente um profeta. Ele não é fundador de uma igreja, nem é fundador de nenhuma religião, mas o profeta Caco Filipe é simplesmente o porta-voz de Deus, a boca de Deus para esta geração em que nós estamos a viver. Como todos os profetas da Bíblia, cada profeta foi o porta-voz e o porta-voz de Deus para cada geração. Então, nesta geração do século XXI em que nós estamos a viver, o profeta Caco Filipe também é simplesmente a boca de Deus, por meio do qual Deus fala hoje para esta geração em que nós estamos a viver, como também Deus falava por meio de Moisés, por meio de Isaías, por meio de Jeremias. Também nesta geração é o profeta Caco Filipe quem é o seu porta-voz, quem é a sua boca, por meio do qual ele fala para toda a humanidade. O Caco Filipe é a boca de Deus, Sim. E sendo a boca de Deus, o que esta boca nos traz nos tempos de hoje, na voz do profeta Caco Filipe? Certamente, nós podemos ver que, de acordo com a Bíblia, Moisés era a boca de Deus. E Moisés recebeu seu chamamento e a sua comissão a partir da sarça ardente, de acordo com Êxodo capítulo 3. Então, Deus chamou-lhe, comissionou-lhe para um trabalho que ele mesmo tinha que fazer, que era para tirar o povo do Egito à terra prometida. Então, ele era um porta-voz de Deus, ele era a boca de Deus. E na Bíblia, em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que o Senhor Jeová certamente não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. E em Mateus 4, versículo 4, lá diz que Jesus disse que o homem não só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê? Quem é a boca de Deus? Jeremias no seu tempo era a boca de Deus. Moisés no seu tempo era a boca de Deus. E sendo a boca de Deus, como a boca nós sabemos que tem a missão exatamente de falar, quando estamos falando do lado do profeta, o profeta Caco Filipe, como todos os outros profetas da Bíblia, ele traz uma mensagem para esta geração em que nós estamos a viver, que é a mensagem de salvação para todos os filhos de Deus. Então, como Jeremias, como Isaías, como Paulo, ele também recebeu sua chamada e sua comissão aos 24 de abril de 1993. Deus lhe disse que no tempo determinado por Deus entenderás e ensinarás o que não aprendeste, para que qualquer que querer tenha vida eterna. Isto foi por um anjo, e o mesmo anjo lhe apareceu em 2002 para lhe dizer que tinha chegado o tempo para ele pregar a mensagem. E em seguida ele começou a pregar a mensagem, e que essa mensagem hoje está em quase todos os países do mundo, para que todos aqueles que creem tenham a vida eterna. Então, o profeta Caco Filipe é a boca de Deus para dizer hoje à humanidade aquilo que trará a salvação para todo filho ou filha de Deus nesta geração em que nós estamos a viver. E nesta vertente, acabou de falar que o profeta Caco Filipe é a boca de Deus. Sim. E o profeta dos tempos, não é? Que foi mandado por Deus. Sim. Nesta vertente, tem existido alguns profetas, Sim. como Tibi Joshua, Macandiwa, Edir Macedo. Então, quem são eles? Certo. A Bíblia nos mostra que em 2 de Tessalonicenses capítulo 2, assim como Mateus capítulo 24, versículo 24, que nos últimos dias
surgirão falsos profetas e falsos cristos que farão grandes sinais de prodígio para enganar, se possível mesmo, o escolhido. Na verdade, nós já estamos a viver os últimos dias e que tem muitos profetas se levantado, como esses que você mencionou. Tem também exemplo de Joe William, Honório Kutani, Shepard Bushiri, o qual atualmente está preso. Você vê? Então, todos esses senhores dizem que são profetas. Agora, eu disse aqui que um profeta é a boca de Deus. Se Honório Kutani é a boca de Deus, se Honório Kutani é o porta-voz de Deus, qual a mensagem que ele traz? Você vê? Você pode ver que Shepard Bushiri, Honório Kutani, Edir Macedo, Vladimir Santiago, todos esses homens, Reza de Cavode, pregam a Bíblia. Será que pregar a Bíblia é necessário ser um profeta? Não. Qualquer um que estudou e que sabe ler, ele pode pegar a Bíblia e começar a pregar. O que está acontecendo hoje sobre a face da terra é que a dureza da vida e a falta de emprego esforçou muito em tornar-se servo de Deus. E eles pegam a Bíblia, vão em algum certo lugar, vão pegar magia, vem, faz as pessoas caírem, faz as pessoas manifestar, e ele vem e diz que eu sou um profeta. E como as pessoas estão a sofrerem com doença, como as pessoas querem promoverem do emprego, como as pessoas querem encontrar emprego, terem filhos, assim por diante, vão atrás desses homens para busca de milagre. Mas eles esquecem que Mateus 24, 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz que os falsos profetas viriam com sinais, grandes sinais, prodígios. Você vê, prodígios e sinais são maravilhas, são milagres. E esses todos que dizem serem profetas, eles são profetas porque operam milagres. Na verdade, eles operam milagres, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, mas a alma dessas pessoas está no inferno. Agora, quando alguém é um profeta, o que é um profeta? Isso é muito importante para todos poderem saber. O que é um profeta? Em hebraico, o profeta quer dizer Nabi. Isto é, o porta-voz. Você vê? Porta-voz de quem? Jeremias era um verdadeiro profeta de Deus, mas quando você lê a Bíblia, não encontra o milagre de Jeremias. Isto quer dizer que Jeremias é falso? Não. João Batista era um verdadeiro profeta de Deus, mas quando nós lemos o historial de João Batista, não encontramos o milagre de João Batista. Mas João Batista trouxe a mensagem. Jeremias trouxe a mensagem para a sua geração. Você vê? Então, quando alguém é um profeta, alguém não é profeta porque opera milagre. Nós sabemos que mesmo curandeiro faz milagre. Então, significa que eles são profetas de Deus? Não. Mas um profeta deve trazer uma mensagem, deve trazer a palavra. Ele deve ser o portador da palavra de Deus para a sua geração. Então, hoje, o profeta Kaku Filipe traz uma nova mensagem, como Jeremias trouxe a sua mensagem, Isaías trouxe a sua mensagem. E você vê que quando pegas a Bíblia, você não encontra Jeremias pregando a mensagem de Isaías. Você não encontra Isaías pregando a mensagem de Moisés. Você não encontra Jesus pregando a mensagem de Isaías ou Jeremias. Não, cada profeta no seu tempo deve trazer a sua própria mensagem. Então, Honório Kutani prega a Bíblia, Reza de Cavode prega a Bíblia, Shepard Bushiri prega a Bíblia. Nenhum deles traz mensagem sobre a face da terra. E você vê que mesmo as suas mulheres pregam, mas a Bíblia que eles carregam, que eles usam para pregar nas suas igrejas, diz que uma mulher não pode pregar porque é um mandamento de Deus. Você vê? Então todos esses homens não são nada senão porta-vozes do diabo Satanás. Eles estão simplesmente para seduzir a humanidade e enviar as almas ao inferno, conforme o cumprimento de Mateus 24, versículo 24 e 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 5, capítulo 2 e em diante. Então mostra isso. São simplesmente falsos profetas para enganar a humanidade com milagre e enviar as almas ao inferno. Nesta vertente, qual é a mensagem que o profeta Kaku Filipe está trazendo para a humanidade hoje? Certo. O profeta Kaku Filipe traz a mensagem da restituição do cristianismo. O que é isso da restituição do cristianismo? Primeiramente, nós temos algo perdido. E vocês sabem que pela Bíblia, assim como todo mundo sabe, que pela Bíblia, Jeremias, quando veio, pregou a mensagem, não criou uma igreja chamada XY. Isaías, quando veio, pregou uma mensagem, não criou uma igreja chamada XY. Cada profeta da Bíblia trouxe uma mensagem, porque eram portadores da palavra de Deus. Mas você vê hoje, Honório Kutani vem, prega a Bíblia, funda a igreja dele, ministerial, não sei o que, para as nações. Vem Shepard Bushiri, funda a igreja de cada profeta que vem, fundaram igrejas dele e eles englobam as pessoas lá para poder lhes seduzir. Mas
O profeta Caco Filipe, qual a mensagem que ele traz? Eu dizia aqui que ele traz a mensagem da restituição do cristianismo. Por quê? O verdadeiro cristianismo que se viveu no tempo de Jesus. Você pode ver que hoje, se alguém não pertence a uma igreja, ele não é cristão. Para ser cristão hoje, você tem que ser ou católico, ou da Testemunha de Jeová, ou adventista do sétimo dia, ou anglicano, assim por diante. Mas agora, se alguém vivesse no tempo de Jesus, ele ia pertencer a qual igreja para ser cristão? Se alguém vivesse no tempo de Paulo, ia pertencer a qual igreja para ele ser cristão? Se alguém vivesse no tempo de Jeremias, devia ir a qual igreja? Você vê? Então, o profeta Caco Filipe veio hoje para mostrar à humanidade que o cristianismo não é questão de pertencer a uma denominação religiosa, mas deves reconhecer o profeta mensageiro vivo do seu tempo e seguir a mensagem que esse profeta prega. Por isso que em João capítulo 10, Jesus Cristo mostrou lá que tenho ainda outras ovelhas que não são desses apriscos, mas lá eles ouvirão a minha voz e terão um único pastor. Em cada geração, o pastor que Deus coloca sobre a face da terra para pastorear as ovelhas é o profeta mensageiro. E este profeta mensageiro traz a mensagem de salvação para a humanidade. Então o profeta Caco Filipe vem hoje para mostrar que todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e predoministas são rede de pesca de Satanás que pesca as almas e joga-lhes para dentro do inferno. Certamente. Então, para alguém ser cristão hoje, deve reconhecer o profeta que Deus enviou hoje, conforme a promessa de Mateus 23, versículo 34, que é o profeta Caco Filipe, e seguir essa mensagem para a salvação dele. Então, o profeta Caco Filipe traz a mensagem, a restituição do cristianismo, mostrar aquilo que foi o verdadeiro cristianismo. Você se me perguntar agora a qual igreja eu pertenço, eu não pertenço a uma igreja, eu sou cristão, eu sou a igreja, você vê? Mas não é assim com as pessoas. Quando você lhe pergunta, você é cristão? Sim, eu sou cristão da igreja católica, e eu sou cristão da Testemunha de Jeová, e eu sou cristão da Adventista do sétimo dia. E você vê que todas essas igrejas têm as mesmas doutrinas? Não, mas elas dizem que estamos a adorar o mesmo Deus. Como é possível adorar mesmo Deus tendo doutrinas, práticas e princípios diferentes? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, lá diz que Deus não é Deus de confusão. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 em diante, Paulo mostrou que alguns diziam eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Cefa, outro dizia eu sou de Cristo. E Paulo perguntou, Cristo está dividido? Cristo não está dividido. Então hoje, como é que alguém pode ser da católica, venera Maria, batiza na bacia, outro é da adventista, não come carne de porco, adora no sábado, outro é da igreja universal que compra lâmpada por 50, vão lhes vender por 100 meticais ou 500 meticais. Cada igreja, você vê que tem aquela igreja que tiram carreca, barbas não tiram. É uma doutrina, você vê, mas eles todos dizem que adoram o mesmo Deus, mas não adoram o mesmo Deus, porque em Mateus capítulo 15, versículo 9, Jesus disse, em vão me adora porque ensinam doutrinas que são preceitos dos homens. Essas as igrejas todas, as doutrinas que estão lá, os princípios que estão lá, não têm fundamento na Bíblia. Enquanto que a Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que o fundamento deve ser os apóstolos e os profetas. Mas eles não têm este fundamento. Então, tudo que hoje está a acontecer é mesmo sedução para enganar a humanidade e enviar as almas ao inferno. Há uma coisa que não consegui perceber na essência. Sim, sim. Sendo o apóstolo e discípulo de Caco Filipe, Sim. toda esta corrente, de certa forma, acredita no Jesus Cristo como sendo o Salvador? Certamente. Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito, não há um outro homem, não há um outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você vê? O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para o profeta Caco Filipe, para mim e para todos nós. Mas concernente à salvação, é através da mensagem que o profeta mensageiro, que o Senhor Jesus Cristo enviará no seu tempo traz. Você vê que Paulo, quando veio no seu tempo, Paulo pregou a sua mensagem, que são as suas 14 epístolas. E está escrito em Atos capítulo 13, versículo 47. Eu te estabeleci para que sejas a luz do mundo e a salvação até os confins da terra. Consegues ver, né? Então, no tempo de Paulo, era necessário acreditar em Paulo e na mensagem que Paulo pregava para ser salvo. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo disse assim, sejam meus imitadores e eu de Cristo. Você vê? Não era para você ser diretamente imitador de Cristo, porque você não
não conhece Cristo. É o profeta mensageiro quem te faz você conhecer a Cristo. Então, Mateus 23, 34 e Lucas 11, versículo 49, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas. E ele enviou Paulo. Depois de Paulo enviou Irineu, Columba, Martim de Torres, Martim Lutero, John Wesley, John Wycliffe, William Branham. Hoje é o profeta Cacu Filipe para esta geração. Mas você pode ver que esses profetas aos quais eu estou mencionando, as igrejas não falam desses profetas, mas são verdadeiros profetas. Se você entrar na internet e pesquisar por John Wycliffe, John Hus, lá você vai ver que John Hus foi queimado vivo em 6 de julho de 1415 pela Igreja Católica Romana por causa da mensagem que ele pregava. Você vê? Então, é mais ou menos isso. Então, de certa forma, está a dizer que a Igreja Católica matou um profeta de Deus. Não só um profeta, matou muitos profetas de Deus. Ok. Certamente, a Igreja Católica Romana matou muitos profetas de Deus. Depois você poderá pesquisar, escreva simplesmente no Google John Hus. Assista ao filme, você vai ver que estão lá padres católicos, estão lá bispos católicos já queimaram John Hus por causa da mensagem que ele pregava. Okay. Então nós não rejeitamos o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que enviou o profeta Cacu Filipe como mensageiro para exatamente desta geração. Por isso que em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz que Deus é Deus dos espíritos dos profetas. Você vê? Jeremias não era maior que Deus, mas é Deus quem enviou Jeremias. Paulo não era maior que Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo quem enviou Paulo. Hoje o profeta Cacu Filipe não é maior que Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo quem enviou o profeta Cacu Filipe. O profeta Cacu Filipe é simplesmente um escravo que foi mandado para fazer uma missão sobre a face da terra em prol da salvação para todos os filhos de Deus. Há pouco tempo fizemos menção de queimar-se alguns homens de Deus. Sim. Há rumores de que tanto como o profeta Cacu Filipe, tanto como os seus apóstolos, Sim, queimam a Bíblia Sagrada. Isso constitui a verdade? não constitui a verdade. Ok. Está escrito no livro do profeta Cacu Filipe que nós não queimamos a Bíblia. Nós não queimamos a Bíblia, nós queimamos as falsas versões da Bíblia. Agora, eu vou tentar detalhar isso para dar melhor compreensão, não é? Veja só algo. Por exemplo, você não acredita no curandeiro. Você sabe que o curandeiro trabalha sobre o poder do diabo Satanás, não é verdade? Mas nós queremos uma Bíblia. Por exemplo, podemos falar uma Bíblia na língua Sena, uma língua local, Sena ou Ndau. Então, um curandeiro pegou uma Bíblia em português, traduziu para a língua Sena ou Ndau. Você sabe que esta Bíblia foi traduzida por um curandeiro. Você vai comprar? Certamente não. Não vais comprar porque sabes que porque o espírito que está sobre o curandeiro é do diabo Satanás. Ainda que ele entende melhor a língua portuguesa e traduziu para a língua Sena ou Ndau. Aquilo ali, se você for sábio, não deves comprar, porque o espírito que lhe influenciou para traduzir esta Bíblia não é o espírito de Deus, é o espírito do diabo Satanás. Da mesma maneira, nós não queimamos a Bíblia que é o nosso fundamento, mas nós queimamos as falsas versões da Bíblia. Quais? As Bíblias traduzidas por teólogos. Um teólogo não tem direito para traduzir a Bíblia. Então, todas as falsas Bíblias que foram traduzidas por teólogo, como exemplo de João Freire de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, assim por diante, Scofield, King James, todas essas versões de Bíblia século XX, século XXI, todas essas versões da Bíblia nós queimamos porque foram traduzidas por teólogo. E a teologia não é de Deus, a teologia é do diabo, Satanás. Por isso que nós queimamos, mas eu mesmo tenho a Bíblia. Infelizmente, como eu dizia, acabei de chegar há um dia atrás, eu estava em Tete e a minha Bíblia ficou lá. Eu traria aqui a minha Bíblia física para vocês verem. É mais ou menos isso. Aqui em Manica, o Chimoio, o profeta Kavod Zeka, que parece ser pai espiritual de um pastor aqui em Nhamatanda, que me foi o nome, e o pastor Joe William, que é o mais popular, posso assim dizer, mais falado, né? Esses são definitivamente falsos. São falsos profetas. Mas falou-se aqui da questão do dinheiro. Por acaso, o Joe William, diferentemente dos outros, ele, além de pedir dinheiro dos seus crentes, ele dá dinheiro. Certamente, a questão de ter dinheiro pode ser
pode possuir o título do profeta, operar milagre e assim por diante, enquanto ele tem suas empresas ou tem muito dinheiro e dá dinheiro nas pessoas. Isso não é porque ele é um verdadeiro profeta. Mas qual seria a motivação dele de fazer isso? Porque os outros, a maior motivação mesmo é um negócio, como mencionamos. Qual seria a motivação do Joe William? Certamente. O que acontece às vezes as pessoas começam do princípio. Você viu que pode ver que Joe William bebe. Ok. Joe William bebe, não é? Então Joe William pode falar que eu gosto de namorar com mulata, mas é este que é chamado servo de Deus. Agora as pessoas precisam compreender isto. Para além dele já ser falso, ele já tem suficiente fruto para mostrar que ele é um falso profeta. Quer dizer, os bens que ele tem ainda provam. Certamente, o que mostra que ele é verdadeiro não é a riqueza dele. O que lhe faz ser verdadeiro não é a riqueza, nem o que ele tem feito. E o caso do Cavote? Cavote também é um falso profeta. Você vê que ele mente para as pessoas. Fez um vídeo a mostrar que é uma menina que tinha HIV SIDA positivo. Mas se você tentar aproximar o zoom para ver aquele cartão que ele tinha nas mãos, está escrito HIV, está escrito o resultado negativo. Okay. Então esses homens são charlatões. Significa que até os que seguem a eles também estão perdidos. Todos que seguem esses homens vão diretamente ao inferno. Porque esses homens têm sim milagre, esses homens curam sim, esses homens podem te dar filhos, esses homens podem te fazer você ser promovido no emprego. Mas ainda assim, você pode ser promovido, você pode ter filho, você pode ter emprego, mas a sua alma já está no inferno. Ok. Certamente, porque esses profetas vêm exatamente em cumprimento de Mateus 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. São falsos profetas, são estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás para seduzir a humanidade e enviar as almas ao inferno. Falsos profetas. Certamente. Essas são as palavras do apóstolo. Apóstolo, mesmo já estamos na reta final da nossa conversa, sim, mas eu gostaria, não podia terminar mesmo sem fazer-se menção aqui aos pastores que já teve a oportunidade de trazer a mensagem do profeta Babu, recusaram-se pela igreja ser sua única fonte de renda. Certamente, são muitos. Mesmo aqui localmente em Nhamatanda, eu pessoalmente já tive debate com o pastor Zeca, da Igreja Evangélica Visão Cristã. E eu já tive debate com o pastor Alexandre, da igreja que está bem próximo aqui no terminal de Nhamatanda. E eu já tive debate com o pastor da igreja PNL, que é exatamente a seita do Mário Casquinha, daqui em Nhamatanda. Para além dos que outros tiveram também, foram convidados para estar no debate com o meu irmão, o apóstolo Pedro Aleixo, em Maputo, que não apareceram no canal televisivo para debater, porque eles sabem que não estão em altura de responder as nossas perguntas, mas estamos sim em altura de responder às perguntas dele. Tá bem. Então, de certa forma, estamos a dizer que tanto o pastor Zeca e o pastor da PNL e o outro que esqueci aqui da igreja, sim, são falsos, recusaram-se porque usam da igreja como fonte de renda. Certamente não são só esses. Tem outros pastores que eu já debati com eles, que se chamam de serem fundadores, pastor provincial, pastor nacional, assim por diante. Eu já debati com eles, chegaram a consciência suficiente de que eles não são capazes de responder às minhas questões. Mas esses homens reconhecem que Kaku Filipe é verdadeiro profeta, reconhecem que a mensagem do profeta Kaku Filipe é uma verdade autêntica, mas eles sabem que aceitando o profeta Kaku Filipe perderam o emprego deles de serem pastor e ganharem o dinheiro dos fiéis. Eu tenho uma questão meio provocativa. Sim, sim. Fazendo uma pequena análise. Sim. Fez menção aqui de que queimava-se os seguidores dos crentes fiéis do profeta Kaku Filipe, queimava as Bíblias feitas pelos teólogos. Sim, sim. Porque esses são de diabo. Sim. Mas é uma coisa poderia ser contraditória, não sei, talvez tenha um fundamento. Sim. Tem a Bíblia ou o livro do profeta Kaku Filipe, está no aplicativo na internet. Sim, não é? sim. Também usa-se celulares. Sim. Esses materiais todos não seriam de origem, não foram feitos também por indivíduos que de certa forma não eram fiéis a Deus? Certamente. Qual seria a explicação de trás? Certo. Em relação a esta questão, mesmo a Bíblia é o homem quem fez. Okay. Mas é claro, você quando pegas a Bíblia, você encontra o livro de Jeremias. Okay. O livro de Jeremias
foi escrito pelo discípulo de Jeremias. Está escrito lá em Jeremias capítulo 36, que quando o rei Joaquim queimou o livro de Jeremias, Jeremias foi dito por Deus para escrever um outro livro. E ele chamou Baraquias, o filho de Nérias. Este disse-lhe: escreva tudo que eu for a te falar. E ele escreveu. Então, a Bíblia foi escrita pelos escribas, assim como os apóstolos de Jesus escreveram os evangelhos. Então, o livro do profeta Caco Filipe, quando em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, lá está escrito, Jesus Cristo disse: eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis. Já havia árbitro a ser batido. Duas equipas já bateram o árbitro. Agora, não há Deus no futebol. Deus não está no futebol. Se o futebol é de Deus, por que eles batem no árbitro? Se o futebol é de Deus, por que quando alguém é levado a bola, ele levanta o pontapé contra o outro? Você vê? Então o futebol é do diabo Satanás. E um filho de Deus não pode jogar nem assistir o futebol, seja ao vivo ou na televisão. Não pode fazer isso. Agora, a teologia, sim, a teologia é do diabo Satanás. Nós encontramos isso lá no Antigo Testamento, em 2 das Crônicas, capítulo 12, capítulo 13, sim, versículo 9. 2 das Crônicas, capítulo 13, versículo 9. Lá mostra que todo aquele que tem um novilho ou 7 carneiros, ele pode pagar e ele se tornará um sacerdote do que não é Deus. Você vê? E o mesmo está escrito em 1 de Reis, capítulo 12, versículo 31. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, também mostra que chegará um tempo em que os homens, tendo comichão nos seus ouvidos, estabelecerão mestres e dirão-nos ensine sobre Deus. Mas lá ainda vem escrito que eles aprenderão muito, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Você vê? Teologia. O que significa teologia? Teio significa Deus. Logia significa estudo. Por definição, a teologia é estudo de Deus. E você sabe que Deus, nós, humanos, não podemos estudar Deus. Mas é Deus quem se revela ao homem. Deus revelou-se ao Jeremias. Deus revelou-se a Isaías, Deus revelou-se a Moisés, e cada profeta trouxe a mensagem de salvação para a sua geração. Então, como é que alguém vai pagar para uma escola por 5 anos ou 10 anos, vai estudar, depois que ele volta, diz que ele é um apóstolo, diz que ele é um pastor, diz que ele é o bispo? Tudo isso é do diabo Satanás. A teologia não tem nenhum fundamento na Bíblia Sagrada. Então, todo teólogo é um demônio. A teologia é um veneno do diabo Satanás. E o símbolo da teologia é a serpente com as suas 2 línguas bifurcadas. Uma língua que fala a palavra de Deus, que é a Bíblia, e uma língua que fala o que ele aprendeu na teologia. Por isso que esses pastores, quando sobem no púlpito, eles pregam o veneno para a humanidade. Eles pregam o que eles aprenderam na teologia, o que não é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus são verdades reveladas através de um profeta mensageiro enviado por Deus para cada geração. Por isso que em Salmos, capítulo 119, versículo 89, e Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 a 10, mostra que a palavra de Deus já está estabelecida nos céus. E ela desce na terra através de um profeta mensageiro vivo. Desculpa, e esses pastores que nem estudaram a teologia e também aparecem e dizem que foram escolhidos por Deus. Qual é? Certamente. Mas vejam algo, senhores jornalistas. Vocês podem ver que um país, nos países tem eleições. Vamos falar concretamente do nosso país. No nosso país tem eleições 5 em 5 anos. Nós, como povo, votamos o presidente da República. Quando o presidente da República ganha as eleições, ele toma posse. Ele está no seu poder. É ele quem estabelece você. Provavelmente não tenham percebido lá em casa, mas tivemos algum problema técnico que nos levou a dar uma pequena pausa, porque estamos mesmo com muitas dificuldades. Vou aproveitar essa deixa para pedir à minha produção passar o nosso contacto aí do M-Pesa e conta móvel para você lá em casa que quiser ajudar e para evitarmos esses contratempos nos próximos programas. No entanto, já estamos de volta. Apóstolo, para dar continuidade, falamos há pouco tempo sobre as estrelas do futebol, que isso não é permitido porque nos tempos de Moisés não existia futebol. Mas e a música? Nos tempos existia música. Qual é o contratempo
no que diz respeito à música? Certo. A música, sim, existia. No que concernente àqueles que mesmo seguiam os profetas, também eles poderiam ter louvores para louvar um Deus, assim por diante, não é? Mas hoje, por exemplo, para esta geração que nós estamos a viver, você pode ver que existem muitas músicas. Agora, só porque talvez houve algum tempo em que as pessoas cantavam, nós hoje poderemos começar a escutar qualquer música. Não. O que nós devemos saber é que, assim conforme o mundo evolui, Satanás está evoluindo com seu plano. Ok. Então, desta maneira, hoje nós vemos que existem muitos cantores, ao ponto que até mesmo há igrejas que têm suas cantoras ou cantores que produzem discos e vendem. Ok. Então, todos esses louvores dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e prenamistas, nós não podemos escutar, porque esses louvores levam as pessoas a sonharem muito. Esses louvores levam as pessoas a entrar exatamente para a perdição, porque esses louvores não vêm da parte de Deus, não é inspiração de Deus. Deixa eu ver se eu percebi. Sim. Enquanto algumas igrejas proíbem os seus crentes escutarem músicas que eles chamam de mundanas, Sim. para se escutar essas músicas evangélicas, Sim. o profeta Caco Filipe proíbe se escutar essas músicas evangélicas. Certamente, nós não podemos escutar todas as músicas das igrejas, Ok. todas as músicas evangélicas, incluindo aquelas de cantores pagãos, assim como de Mita cantores... Paulo, Misa James. Sim, sim, sim. Está a enganar o povo. Todas essas músicas são tão pagãos quanto aquele dessas igrejas evangélicas. Está a atrapalhar os planos de Deus. Certamente, essas músicas, esses louvores das igrejas, tudo isso não é de Deus, é do diabo Satanás. Então, as verdadeiras músicas, os verdadeiros louvores de adoração a Deus para esta geração são aqueles que se encontram na mensagem do profeta mensageiro vivo da nossa geração. Nesta vertente, anteriormente, vincou aqui a dizer o seguinte: o único profeta atualmente é o profeta Caco Filipe. Outros são falsos. Sim. Então, vocês tentaram um dia aproximar outros profetas para poder abraçar esta mensagem do profeta Caco Filipe? Bem, nós particularmente aceitamos debate com qualquer um que seja, mas são eles que não aceitam debater conosco porque eles sabem que não têm respostas para as nossas perguntas. Você vê? Então, eu já pude ter debates presenciais com muitos pastores, mas agora vocês veem que ele é um pastor. A casa está a ser alugada com o dinheiro da igreja. A família está a sustentar com o dinheiro da igreja. Tem filho talvez na faculdade que está a sustentar com o dinheiro da igreja. Ele vai abandonar para seguir a mensagem do profeta Caco Filipe? Porque ele sabe que abandonando para seguir a mensagem do profeta Caco Filipe é ele deixando de agora viver com o dinheiro da igreja. Desculpa, está a dizer que os pastores reconhecem que a mensagem de Caco Filipe é verdadeira, no entanto, porque a igreja é sua fonte de renda, não pode abandonar. Certamente, esses líderes religiosos reconhecem que o profeta Caco Filipe é verdadeiro, mas em parte é porque eles vivem da igreja e não só porque eles têm pecados ocultos que o povo não sabe. Ok. Você sabe que assim conforme uma pessoa simples ou pagão, esses todos os pastores das igrejas são atores de filme pornográfico nos seus quartos, nas noites. Sim. Qual dos pastores que não aproxima a mulher dele por detrás como os cães fazem? Todos eles fazem isto. O pastor também coloca a sua língua nas partes, nos órgãos genitais da sua mulher. Coloca a sua língua na boca da sua mulher, começar a chupar a saliva da sua mulher, mamar a mama da sua mulher enquanto a mama é para o bebê. E se sair leite, o que vai acontecer? Então, nesta vertente, qual seria o papel de uma mulher dentro de um lar ou de um casamento? O que deve fazer? Antes mesmo de entrar nessa questão, está a dizer que todos os pastores são atores de filmes pornográficos. Certamente, os pastores aproximam suas mulheres por detrás como os cães nos seus quartos. Estão a mamar a mama. Mama a mama das suas mulheres. Coloca a sua língua nos órgãos genitais das suas mulheres. E isto é pecado hoje. Quando fez menção da saliva, referia-se ao beijo. Certamente, mas você vê que mesmo em outros tempos poderia existir beijo, como beijo. O beijo não é questão de colocar a língua no interior de uma mulher e começar a comer saliva. Isso é... E você vê que com esta pandemia paralisou isso.
Certamente, os pastores já não fazem porque sabe, pode estar a minha mulher contaminada ou eu posso estar contaminado, então vou lhe passar o coronavírus. Então, de certa forma, está a dizer que a pandemia fez com que essa onda de pornografia por parte de pastores cessasse. Primeiramente, a humanidade precisa reconhecer que esta pandemia de coronavírus não veio do nada. Esses pastores gastam tempo hoje para dizer que é Deus, é diabo Satanás que envia essa doença, é diabo Satanás que envia essa doença. Isto é mentira. Mesmo o ciclone Idai que devastou o nosso país no ano passado, aquilo não é o diabo Satanás. É Deus quem permitiu. Esta pandemia de coronavírus, o profeta Caco Filipe já tinha profetizado isto em 20 de outubro de 2002. Ele disse, por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo irá de sofrimento em sofrimento. E acontecerá que, ao saudar, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo pelo medo de ser contaminado pela doença. Sabe, ainda na visão do profeta Caco Filipe, Sim. qual seria a razão que faria com que Deus mandasse a pandemia para o mundo? Veja só, por que o HIV-Sida veio? É porque as pessoas não são fiéis às suas mulheres. Quando uma mulher trabalha, ele vai com um outro colega de serviço, assim por diante. Você vê? Assim também como quando um homem trabalha, não é fiel a seu marido. Quantos desses senhores não são fiéis aos suas mulheres? Mesmo os pastores, tem pastores que têm criança em um outro bairro com uma outra mulher. E os seus filhos não sabem, sua mulher não sabe. Esses homens vivem uma vida pecaminosa. Então, a pandemia por parte é porque os pastores e as igrejas estão... Certamente, esta pandemia de coronavírus é por causa do pecado. Por quê? Você pode ver que um homem com a sua mulher lhe faz na posição de cão. Deus deu uma posição para o homem e uma posição para os animais. Um homem está mesmo, a sua mulher está em menstruação e ele está a lhe aproximar. Você vê, isto é pecado. Um homem vive com uma mulher e que ele não pagou o bolo. Este homem é ladrão. Este homem é sequestrador, de acordo com a palavra de Deus. É isso. Então, um homem não pode viver com uma mulher que ele ainda não pagou o bolo. Não deve lhe aproximar dessa mulher. Então, certamente, eu gostaria de dizer a todos que vão ver, a todos que estão a ver, para que eles possam compreender se existe alguém que está com uma mulher a qual ele ainda não pagou o bolo na casa dos seus sogros, é melhor não se aproximar desta mulher, porque ele vive em pecado. Ele é um ladrão diante dos olhos de Deus. Você vê? Então um homem não pode aproximar a sua mulher por detrás como os cães fazem. Um homem não pode aproximar a sua mulher mais de 3 vezes na semana, nem mais de uma vez a cada noite. Então tudo isso é pecado. Um homem não pode aproximar a sua mulher enquanto ela estiver em menstruação. Então alguém diz, eu que não sou casado. Não é, você não é casado, não é para fazer a masturbação. A masturbação é um pecado. E Gênesis capítulo 38 mostra isso, que Deus matou alguém por estar a deitar seu sêmen fora. Então... Desculpa, Deus matou alguém porque fazia masturbação? Certamente. Então a masturbação é um pecado. E qualquer mulher, você deve saber que o pecado daquele que usa preservativo, o pecado daquele que faz a masturbação, o pecado daquele que faz planeamento familiar ou pílula é o mesmo. Nesta vertente, deixando sobre o papel que uma mulher desempenha dentro do lar. Sim. Uma mulher pode pregar na igreja? Bem, uma mulher não pode pregar. Por quê? Não pode pregar porque em 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 33 a 37 e 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 15. Agora, primeiro ao começar Paulo disse assim: como em todas as igrejas dos santos, não permito que uma mulher ensine ou use de autoridade sobre o seu marido, mas deve permanecer calada. Se ela não compreendeu algo, deve perguntar a seu marido em casa. Paulo vem então no versículo 37, Paulo diz, porque é um mandamento que uma mulher não deve pregar. Paulo diz que se alguém cuida ser espiritual ou acha que ele é um profeta, deve saber que o que eu vos escrevo é o mandamento do Senhor. Ok, a
nessa onda de pregação Sim. e de igreja, falou aqui que você já teve a oportunidade de falar com alguns pastores Sim. sobre a mensagem do profeta Cacó Filipe. Sim. Pode fazer menção aqui de alguns pastores com quem você já sentou aqui em Matanza e que... Certamente. Ok. Sim, e eu posso fazer menção disto. Como a título de exemplo. Certamente, mas eu gostaria só de reação um pouco mais na questão que ele tinha dado, Ok. para depois voltar mesmo a esta Ok, questão. sempre. Você vê que estava a dizer a respeito da mulher, certamente. Eu estava a dizer que é um mandamento, segundo a Bíblia, que uma mulher não deve pregar. Por quê? Você vê que quando Deus criou o homem, no princípio, primeiro criou Adão. A Eva veio aparecer depois, depois que Deus criou a Eva, tirando uma costela de Adão. Você vê? Então, a Eva não estava lá para pregar, não estava lá com a autoridade como Adão. É Adão quem tinha autoridade para poder ordenar tudo que estava lá, gerir tudo que estava lá no Jardim do Éden. Então, da mesma maneira, a mulher ela não deve pregar. E na Bíblia não existe uma mulher que era sacerdote no Antigo Testamento, nem pastor, nem apóstolo no Novo Testamento. Jesus colocou 12 apóstolos, mas Maria Madalena estava lá, Susana estava lá, a própria mãe de Jesus já estava lá, mas ele não colocou nenhuma dessas mulheres como apóstolo. E se Jesus colocasse uma mulher como apóstolo, Jesus seria um falso. Se Paulo colocasse uma mulher como pregadora assim diante, Paulo seria falso. Mas Paulo disse, é um mandamento que uma mulher não deve pregar. Uma mulher não deve liderar uma igreja, ser pastora ou pregadora, assim por diante. Uma mulher não pode fazer isso. E qualquer mulher pregadora é uma encarnação do diabo, Satanás. Então, todas essas igrejas onde as mulheres pregam, é porque essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brandamistas são do diabo, Satanás. Isto é o que a humanidade precisa compreender. Nesta vertente, falando acerca do falso profeta e o verdadeiro profeta. Sim. Qual a diferença que existe entre um falso profeta e um bom profeta? Bem, um falso profeta, a diferença entre um falso profeta e um verdadeiro profeta é a seguinte. Pela Bíblia nós vemos o testemunho dos profetas, que quando um profeta mensageiro é enviado, primeiramente este profeta recebe uma chamada e uma comissão, como Moisés na sarça ardente em Êxodo capítulo 3, né? Como Paulo ao caminho para Damasco em Atos capítulo 9, versículo em diante. Então, um profeta primeiro recebe a sua chamada, que é o dia em que Deus encontrou com ele e lhe deu a missão que ele deve fazer. E em seguida ele deve trazer uma mensagem. Quais são as últimas palavras a deixar para os amigos internautas, não só televidores que estão ligadinhos à nossa televisão? Sim, nas minhas últimas palavras, eu gostaria de dizer para toda a humanidade que cada um deve baixar o livro oficial do profeta Cacó Filipe no Play Store ou App Store para Android ou iPhone. Então ler por si mesmo, porque no julgamento você não estará com seu pastor, você não estará com seu pai, você não estará com sua mãe, nem seu amigo. É você sozinho quem responderá por si mesmo. Por isso que cada um deve ler por si o livro do profeta Cacó Filipe e tirar a sua conclusão. Então, esta é a sabedoria que eu chamo para toda a humanidade. Em João capítulo 10, João capítulo 8, versículo 52 a 58, Jesus foi chamado de demônio, Jesus foi chamado de falso, Jesus foi chamado de Beelzebul. Mas, no entanto, Jesus Cristo era um verdadeiro Messias. Hoje nós todos acreditamos que Jesus era o verdadeiro porque o tempo dele passou. Mas se vivesse hoje, as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brandamistas fariam a mesma coisa que eles têm feito hoje, rejeitando o profeta Cacó Filipe. Devem saber que esses pastores nunca viram nenhum profeta verdadeiro vivo. No entanto, eles não conhecem quem é falso, não conhecem quem é verdadeiro. A Bíblia não pode te mostrar quem é falso profeta ou verdadeiro profeta. Mas o verdadeiro profeta conhece-se através da palavra. Então, hoje, o profeta Cacó Filipe vem com a mensagem de salvação para esta geração. Então, vocês são livres de baixar o livro do profeta Cacó Filipe e lerem por vocês mesmos.
ou não, ainda podem contactar-nos para receberem brochuras em físicas, mesmo CDs do Profeta Caco Filipe, para que vocês possam examinar. Então sigam também na minha página do Facebook, Apóstolo Duase Ferrão, ou no meu canal de YouTube, para verem mais vídeos que temos apresentado a respeito da mensagem do Profeta Caco Filipe, para que a humanidade possa conhecer a verdade. As igrejas católicas, protestantes, evangélicas e bernamistas são do diabo Satanás, são empresas. É um negócio que tem vos enganado para enganar a humanidade e enviar as almas da escola ao inferno. Não há nenhuma dessas igrejas que está escrita na Bíblia. Então Deus não envia igreja. Deus envia profetas para trazer mensagem de salvação para a humanidade. E hoje é o profeta Caco Filipe. Que Deus abençoe. Ok. As igrejas católicas e protestantes são do diabo. Estão para enviar o povo de Deus ao inferno. Essas foram as últimas palavras do apóstolo Duase, apóstolo do profeta Caco Filipe. E assim nós colocamos um ponto final ao nosso programa Debate Duplo Impacto, com o Fred Certo e eu Ficha João. Esperamos por si na próxima edição. Até lá.